Olá pessoal, hoje a gente vai aprender o que é um anel quociente. Esse assunto possivelmente ele é o mais difícil da disciplina, então eu vou tentar falar com ainda mais calma e é muito importante que vocês leiam muito devagar o conteúdo que está previsto para você ler essa semana e que você venha no atendimento se for necessário, tá bom? É um assunto muito difícil, mas é muito importante, provavelmente é o principal conteúdo dessa disciplina Álgebra 1, tá? Bom, então vamos lá. Então, só para relembrar uma coisa, a gente já fez praticamente tudo isso que eu vou mencionar quando a gente definiu o anel dos inteiros módulo n. Então a gente só está generalizando isso. Então se você entendeu aquilo lá, você já tem um bom caminho andado para entender aqui, tá? Então olha só, seja J um ideal do anel A, tá certo? Aí eu vou definir uma relação. Então a gente sabe que uma relação é simplesmente uma maneira de relacionar elementos do anel A. E eu vou defini-la da seguinte forma. A relação tio J, ela diz que A está relacionado com B quando A menos B pertence a J. Ok? Então é a minha definição. Então eu estou usando o ideal J para definir uma relação. Bom, essa relação é uma relação de equivalência, não é difícil demonstrar, você usa o fato de J ser um ideal de A, ser um subanel de A, e você demonstra isso, tá certo? Então, se tio J é uma relação de equivalência, a gente consegue definir as classes de equivalência. Ou seja, a gente define, dado um elementinho A do anel A, um Azinho, né? A classe de equivalência A barra, ela é um conjunto onde seus elementos são aqueles que estão relacionados com A, com o Azinho. Então isso a gente já viu, não é novidade, então a gente até vai relembrando o que for necessário, tá certo? Então, dado um Azinho do anel A, eu defino a classe do Azinho como sendo os elementos do anel que estão relacionados com esse Azinho. Ou seja, são os elementos do anel tais que, olhando a definição da relação, Azinho menos B pertence ao ideal J. Ok? E aí, eu também posso definir o conjunto quociente, né? Então, o anel A quocientado pela relação J, e aí a gente usa geralmente a notação direto pelo ideal J, então em vez de colocar tio J, eu coloco só o J, né? Isso aqui já está bem claro. Então isso aqui é o conjunto dado pelas classes de equivalência. Então, todo elemento do anel A tem a sua classe de equivalência, muitas delas são iguais, então dois elementos que estejam relacionados, eles têm a mesma classe. Então aqui você tem, enfim, um monte de classes de equivalência, e tudo isso se origina desta relação aqui, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Como J é um ideal, sempre que você aplica essa construção, você consegue definir operações nesse conjunto quociente. Então olha só, se eu pego duas classes de equivalência, a soma delas nada mais é que eu somar os dois representantes e depois tomar a classe de equivalência. E o mesmo para o produto. O produto de duas classes é a classe do produto dos representantes. Pois bem, não é difícil demonstrar que isso aqui satisfaz as propriedades de um anel, ou seja, aquelas 6 propriedades. E repito, a gente já fez isso quando construiu o anel dos inteiros módulo n, né? Então a gente obtém um anel, que é chamado de anel quociente. A gente denota ele assim, A sobre J. Então, quando você vê algo desse tipo, você já sabe agora que o que isso significa. O J é um ideal de A. Eu defini uma relação de equivalência que onde Azinho estava relacionado com Bzinho quando A menos B está nesse conjunto aqui de baixo, nesse ideal aqui de baixo. E aí, tomando as classes de equivalência, o conjunto quociente, eu consigo definir essas duas operações. Então, sempre que aparecer uma anotação dessa, é tudo isso que você vai ter que lembrar, tá certo? Muito bem. Tem algumas propriedades que um anel quociente satisfaz. Por exemplo, se o anel A no qual a gente estava trabalhando ele é comutativo, então o anel quociente também vai ser. Independentemente de quem vai ser o ideal J, isso aqui acaba dando comutativo.
Se o A possui unidade multiplicativa, o quociente também vai possuir, tá certo? Beleza, então vamos fazer um exemplo para você ir se acostumando com a notação. E, repito mais uma vez, leia o texto sugerido. É muito importante que você leia com bastante calma e tente resolver os exercícios que envolvam o quociente, porque isso é muito importante nessa disciplina. Então, a gente tem aqui o anel das funções contínuas, cujo domínio é o intervalo fechado 0, 1, e o ideal IB. Lembra que é o ideal das funções que estão aqui dentro, né? Tais que, num B fixo, essas funções elas dão 0. Então, vamos analisar esse quociente. Então, como é que você analisa um anel quociente? Bom, a primeira coisa que você tem que se perguntar é o seguinte: quando que duas classes de equivalência, ou seja, dois elementos desse cara aqui, né, de todo ele aqui, são iguais? Ou seja, pega dois elementos do anel de cima, né, e se pergunte quando que a classe de um deles é igual à classe do outro. Né, ou seja, quando que f barra é igual a g barra. E aí veja o que isso significa. Bom, se f barra é igual a g barra, então eu sei, pela definição da classe de equivalência, que a sua diferença está no ideal de baixo. E vai ser sempre assim, tá certo? A definição de classe de equivalência em anéis quocientes é sempre assim. Você sempre vai começar com essa primeira linha. Agora você pensa o seguinte: o que significa, e aí aqui está esse exemplo específico, né? O que significa f menos g pertencer a I de B? Bom, eu lembro que I de B são os caras que calculados no Bzinho dava 0, ou seja, se f menos g pertence a I de B, f menos g calculado no B dá 0. Bom, mas isso aqui é simplesmente f de B menos g de B. E aí, se eu reorganizar essa igualdade, eu chego nisso. Ou seja, dadas duas funções do anel das funções contínuas 0, 1, as suas classes são iguais se e somente se elas valem a mesma coisa no B. Certo? Então, para eu saber quando que duas classes de equivalência são iguais, basta eu pegar os seus representantes e ver o que acontece quando você calcula no B. Se dá a mesma coisa, as classes são iguais. Se não dá a mesma coisa, as classes são diferentes. Tá certo? Bom, além disso, olha só, vamos pegar uma função qualquer no anel das funções contínuas, né? Então, se eu calcular essa função no Bzinho, eu sei que isso dá algum número real. Bom, agora, se eu pego a função constante que sempre dá esse número real para qualquer x que você calcular, eu sei que a f vai estar na mesma classe dela, porque em B ambas vão dar esse czinho aí. Certo? Então, na verdade, eu não preciso mais considerar todas as funções contínuas na hora de expressar o meu anel quociente. Basta eu utilizar as funções constantes. Elas já vão oferecer todas as classes que eu tenho, né? Ou seja, o meu anel quociente ele pode ser visto como as classes de equivalência das funções constantes. Como o meu resultado das funções ele pode ser qualquer número real, eu tenho uma classe de equivalência para cada número real. Tá certo? Beleza. Mais duas propriedades que são importantes que envolvem anéis quocientes. Então, quando você sabe alguma propriedade do ideal, você acaba tendo propriedades do anel quociente. Então, por exemplo, se você faz um quociente com um ideal maximal, tá? Então você sabe que esse ideal é maximal se somente se o quociente é um corpo. E o ideal é primo se e somente se o quociente é um domínio de integridade. Então isso aqui a gente vai utilizar em alguns exemplos e exercícios que virão. Tá certo? Até a próxima.